Todos os dias navegamos em um labirinto de interações sociais, e entre elas, alguns dos momentos mais desafiadores surgem com a dura ferida de comentários desdenhosos. Mas e se eu lhe disser que os antigos estoicos nos deixaram um guia para manter nossa dignidade e compostura diante desse tipo de adversidade? Hoje, vamos mergulhar fundo na sabedoria do estoicismo para enfrentar um problema tão antigo quanto as conversas humanas. Como responder quando alguém tenta te diminuir? Isso não é apenas sobre contrapor a negatividade, mas sobre transformar esses momentos em oportunidades de crescimento pessoal e afirmar sua força de uma maneira profunda e impactante. Se você já se sentiu atacado por um comentário e desejou ter lidado com isso com mais elegância ou autoridade, fique aqui. Vamos descobrir algumas estratégias atemporais que não só vão te ajudar a manter a calma, mas também a melhorar como os outros te veem e, mais importante, como você se vê. Antes de mergulharmos nessas estratégias transformadoras, se você gosta do que fazemos aqui e quer continuar aprendendo como transformar os desafios da vida em degraus para o sucesso, peço um simples favor. Aperte o botão de se inscrever e acredite, você não vai querer perder nenhum segundo deste vídeo, já que cada parte constrói sobre a anterior, para te equipar completamente com as ferramentas para triunfar sobre a adversidade. Comentários desdenhosos podem parecer um pequeno golpe na nossa autoestima, mas o impacto frequentemente se aprofunda, além da ferida imediata. Quando alguém faz um comentário com o intuito de nos diminuir, não é apenas um teste da nossa resiliência emocional, é uma oportunidade para praticar os princípios estoicos. Lembre-se da ideia estoica: os eventos externos não nos ferem, mas nossa percepção deles pode. Assim, diante de comentários desdenhosos, é crucial gerenciar nossas percepções para manter a paz interior. Considere um cenário cotidiano. Imagine que você está em uma reunião de equipe e sugere uma nova ideia. Em vez de receber um feedback construtivo, um colega diz desdenhosamente: "Essa pode ser a pior ideia que já ouvi." Nesse momento, você pode sentir vergonha ou raiva. Entretanto, do ponto de vista estoico, esse é o momento perfeito para praticar desapego e objetividade. Márcio Aurélio nos aconselhou: rejeite sua sensação de ofensa, e a própria ofensa desaparecerá. Assim, o comentário, por mais duro que possa soar, só tem o poder que você lhe atribui. Em vez de interiorizar o comentário como uma reflexão sobre seu valor, encará-lo como uma reflexão da perspectiva ou estado de espírito do falante pode ser mais útil. Essa ideia alinha-se muito com princípios psicológicos. Carl Jung, uma figura central na psicologia, observou que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Isto sugere que nossa reação ao desdém nos oferece insights sobre nossas próprias vulnerabilidades e forças. Se um comentário machuca, ele pode destacar áreas onde nos sentimos inseguros ou menos confiantes. Reconhecer isso pode ser um passo importante para o crescimento pessoal, em vez de um retrocesso. Além disso, enfrentar comentários desdenhosos é um exercício de aplicação do julgamento racional, um dos pilares do estoicismo. Ao responder com compostura, seu controle sobre suas ações e sua percepção se transformam em uma ferramenta de crescimento. Você transmite aos outros que suas palavras têm peso
E que você espera um certo nível de respeito. É uma forma de afirmação silenciosa, que não envolve confronto, mas define claramente o tom do que é aceitável nas suas interações. A eficácia de pedir a alguém que repita um comentário desdenhoso também está em sua simplicidade. Não exige discursos eloquentes ou respostas ácidas. É uma ação clara e direta, que qualquer um pode usar, tornando-se uma ferramenta acessível para aqueles que têm dificuldade com confrontos verbais. Essa abordagem democratiza a capacidade de se defender, oferecendo uma ferramenta simples, mas poderosa, para manter a compostura e o respeito próprio. A estratégia de fazer alguém repetir um comentário desdenhoso é a incorporação de princípios estoicos, focando no controle da sua resposta e transformando uma interação potencialmente negativa em uma oportunidade de força pessoal e de estabelecimento de padrões de comunicação respeitosa. Esta abordagem não apenas desarma a situação imediata, mas também contribui para uma compreensão de longo prazo de como uma comunicação reflexiva pode evitar muitos conflitos. É um lembrete de que, muitas vezes, as respostas mais simples são as mais profundas. A segunda estratégia para lidar com comentários desdenhosos é indagar sobre a intenção por trás das palavras. Essa abordagem, profundamente enraizada em princípios estoicos, não apenas ajuda a esclarecer as motivações do interlocutor, mas também restaura seu controle sobre a situação. Ela transforma um momento potencialmente reativo em uma oportunidade de reflexão e entendimento. Como o filósofo estoico Epicteto aconselhou, primeiro aprenda o significado do que você diz, e então fale. Ao aplicar essa sabedoria, você incentiva a si mesmo e o outro a pensarem mais profundamente sobre a natureza da conversa. Considere um cenário onde um colega afirma em uma reunião: "Bom, não é como se suas contribuições tivessem mudado muito, de qualquer forma." Esse tipo de comentário pode parecer desdenhoso ou até mesmo insultante. Contudo, perguntar: "O que você quis dizer com isso?" ou "Você quis sugerir que minhas contribuições não são valiosas?" faz com que o interlocutor pause e reflita sobre as implicações e a precisão de sua declaração. Essa abordagem não apenas desvia o foco para ele, mas também oferece um momento para possivelmente corrigir uma má comunicação ou refletir sobre as razões daquela observação. O silêncio que pode resultar de um discurso impróprio. Ao segurar suas palavras, você se recusa a participar de uma troca verbal que poderia prejudicar ambas as partes envolvidas. Isso não apenas protege sua paz interior, mas também demonstra o poder da moderação e o valor que você dá à comunicação significativa. Considere como o silêncio pode mudar a dinâmica de uma conversa. Quando alguém faz um comentário desdenhoso e você escolhe não responder, isso cria um vazio, um momento de reflexão onde o falante é levado a contemplar seu próprio comportamento. Em muitos casos, isso pode levar à autoconsciência e até ao arrependimento, já que a falta de reação destaca a inutilidade de sua observação. O silêncio também lhe permite avaliar a situação com mais clareza. Ele lhe dá o espaço necessário para decidir se uma resposta é realmente necessária ou se o comentário é melhor deixado sem resposta. Isso pode ser particularmente importante em situações onde o comentário desdenhoso é intencionado a provocar ou causar uma reação. Ao se recusar a participar, você nega a outra pessoa a satisfação de tê-lo afetado, o que pode ser uma forte demonstração de sua autoconfiança e resiliência emocional. Essa estratégia está enraizada na ideia estoica de que não podemos controlar as ações ou palavras dos outros, mas podemos sempre controlar nossa resposta. Sêneca nos lembra: se um homem não sabe para qual porto navega,
Nenhum vento é favorável. No contexto dos comentários desdenhosos, o silêncio é a âncora que o mantém estável diante da turbulência. O silêncio também pode servir como um símbolo de suas prioridades e valores. Ele mostra que você valoriza seu tempo e energia demais para investi-los em conversas negativas ou improdutivas. Esse tipo de restrição disciplinada pode levá-lo acima da pequenez do momento, demonstrando não fraqueza, mas sabedoria. Em certos cenários, abraçar o silêncio pode também ser uma forma de diplomacia. Por exemplo, se uma figura de autoridade faz um comentário desdenhoso, responder com silêncio pode desarmar um possível conflito enquanto permite que você mantenha sua dignidade. Isso comunica que, embora você possa discordar ou se sentir magoado, você escolhe se levar acima da negatividade e permanecer profissional. No entanto, é importante notar que o silêncio não deve ser sempre a resposta padrão. É uma ferramenta a ser usada estrategicamente e com inteligência. Em situações onde defender-se ou esclarecer mal-entendidos é necessário, o silêncio pode não ser a aproximação mais eficaz. Equilibrar o silêncio com outras estratégias, como pedir esclarecimentos ou articular sua perspectiva, é fundamental para navegar por comentários desdenhosos de uma maneira que proteja sua autoestima e promova comunicações saudáveis. Em última análise, o silêncio como estratégia para lidar com comentários desdenhosos é um testemunho da virtude estoica do autocontrole. Ele o encoraja a se elevar acima das emoções do momento, focando em vez disso no quadro maior de sua paz e princípios. Praticando o silêncio quando apropriado, você incorpora o ideal estoico de responder aos desafios da vida com graça, sabedoria e força interior. Diante de comentários desdenhosos, sejam em forma de sarcasmo, desdém ou críticas, essas três estratégias, pedir que repitam, questionar a intenção e abraçar o silêncio, fornecem um kit de ferramentas estoico para manter a calma, afirmar-se e promover interações respeitosas. Cada estratégia incorpora os princípios fundamentais da filosofia: razão, autocontrole e a busca pela virtude, oferecendo não apenas táticas para desafios imediatos, mas também caminhos para o crescimento pessoal e iluminação. Quando nos deparamos com palavras ou atitudes desdenhosas, é comum sermos tomados por sentimentos de frustração, raiva ou até mesmo tristeza. Essas reações são naturais, afinal, o desprezo fere nossa autoestima e pode abalar nossa confiança. No entanto, é exatamente nesses momentos que encontramos uma oportunidade para o crescimento pessoal e para o fortalecimento de nossa resiliência. A filosofia estoica nos oferece lições valiosas sobre como enfrentar situações desse tipo, com dignidade, sabedoria e controle emocional. Imagine-se caminhando por uma estrada e encontrando uma pedra em seu caminho. Você pode chutá-la, tropeçar nela ou simplesmente contorná-la e seguir em frente. Da mesma forma, o desdém que recebemos de outras pessoas pode ser visto como uma pedra no caminho, algo que não define quem somos, mas que pode testar nossa capacidade de lidar com obstáculos. Essa perspectiva, ensinada por pensadores estoicos como Marco Aurélio e Sêneca, nos convida a ver as dificuldades não como ameaças, mas como oportunidades para exercitar nossa força interior. Primeiro, é essencial compreender que o desdém de alguém reflete mais sobre essa pessoa do que sobre você. Quando uma pessoa age com desprezo ou tenta diminuir o valor de outra, isso geralmente é resultado de suas próprias inseguranças, frustrações ou medos. Ao reconhecer isso, você pode separar as atitudes dela de sua própria identidade. Não há necessidade de absorver como verdade as palavras ou ações de alguém que mal compreende sua jornada ou suas intenções. Além disso, o estoicismo ensina que não podemos controlar as ações ou opiniões dos outros, mas temos total domínio sobre nossas reações. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra de que os homens são feitos para cooperar, como os pés, as mãos e as pálpebras. Em vez de reagir impulsivamente a um insulto, podemos escolher uma resposta ponderada, que reflita nossa própria visão de mundo. Responder ao desdém com raiva ou ressentimento apenas perpetua o ciclo de negatividade, enquanto agir com serenidade e autocontrole demonstra verdadeira força de caráter. Outra estratégia poderosa é a prática da empatia. Por mais difícil que pareça, tente colocar-se no lugar da pessoa que expressou o desdém. Pergunte-se: o que a levou a agir dessa maneira? Será que ela está enfrentando problemas pessoais? Será que sua atitude vem de uma falta de autoconhecimento ou de uma visão limitada sobre o mundo? Quando nos esforçamos para entender a raiz do comportamento do outro, encontramos maneiras de responder com compaixão em vez de reatividade. Isso não significa aceitar o desrespeito, mas sim recusar-se a deixar que ele determine sua paz interior.
Manter o silêncio também pode ser uma ferramenta poderosa. Quando alguém nos provoca, há uma expectativa implícita de resposta. Ao escolher não reagir, você quebra esse ciclo, demonstrando que o desdém alheio não tem poder sobre você. O silêncio, nesse caso, não é sinal de fraqueza, mas uma forma de preservar sua energia e seu equilíbrio emocional. É como um escudo invisível que protege você de ataques desnecessários, enquanto permite que o outro reflita sobre suas próprias ações. Entretanto, não devemos confundir silêncio com passividade. Existem situações em que é necessário traçar limites claros e comunicar-se de forma assertiva. O estoicismo não prega submissão, mas sim a sabedoria de escolher nossas batalhas. Se alguém constantemente age com desprezo ou desrespeito, pode ser necessário deixar claro que esse comportamento não será tolerado. Faça isso de maneira tranquila, mas firme, garantindo que sua dignidade seja preservada. Uma lição particularmente valiosa do estoicismo é a prática de focar apenas no que está ao nosso alcance. Você não pode controlar as opiniões ou atitudes dos outros, mas pode escolher o significado que dá a essas interações. Imagine que você está no meio de uma tempestade. Você não pode impedir que os ventos soprem ou que a chuva caia, mas pode buscar abrigo, proteger-se e esperar que a tempestade passe. O desdém é como essa tempestade, algo passageiro, que não define sua essência. Ao refletirmos sobre essas estratégias, percebemos que o objetivo não é vencer uma discussão ou superar o outro. Em vez disso, trata-se de preservar nossa integridade e fortalecer nossa paz interior. Essa perspectiva é central para o estoicismo, não buscar controlar os outros, mas dominar a si mesmo. Por meio dessa filosofia, somos lembrados de que não somos responsáveis pelas palavras dos outros, apenas por nossas reações a elas. Isso é profundamente libertador, pois nos permite romper com o ciclo de reatividade e escolher respostas alinhadas com nossos valores. Enfrentar comentários desdenhosos é uma realidade universal, mas nossa resposta a essas situações define como os outros nos percebem e, mais importante, como nos percebemos. Incorporar esses ensinamentos estoicos não é fácil e requer prática contínua. No entanto, ao fazê-lo, descobrimos um caminho mais sereno e significativo para viver, transformando desafios em oportunidades de autodomínio. Quando você estiver diante do desprezo alheio, lembre-se de que a verdadeira força está em saber que você pode escolher sua resposta, mesmo diante das maiores provocações. Talvez o maior presente que possamos nos dar seja a prática contínua da paciência, do autocontrole e da empatia, transformando esses desafios em momentos de crescimento e fortalecimento interior. O desdém, em sua essência, é uma provocação silenciosa. Ele age como uma tentativa de invalidar quem somos, nossos valores e nossas conquistas, muitas vezes sem a necessidade de palavras explícitas. Mas é exatamente na sutileza desse gesto que reside o perigo de permitirmos que ele abale nossa paz interior. Diante de tais situações, o estoicismo nos oferece um mapa para navegar por essas águas turbulentas, preservando nossa dignidade e serenidade. Quando alguém nos trata com desdém, nosso instinto inicial pode ser reagir com intensidade, seja para nos defendermos ou para devolver o ataque. Entretanto, o filósofo Epicteto nos lembra que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre eles. Em outras palavras, o desdém só nos afeta na medida em que o permitimos. Se mudarmos a narrativa que contamos a nós mesmos sobre esse tipo de situação, podemos transformar o que antes parecia um golpe em uma lição valiosa. Comecemos com uma reflexão profunda. O que o desdém de alguém realmente significa? Muitas vezes, ele reflete uma tentativa de exercer poder sobre você, seja para mascarar inseguranças pessoais ou para se sentir superior em algum nível. Reconhecer isso é um passo importante para não personalizar o comportamento do outro. O problema não é você, mas sim as lentes pelas quais o outro enxerga o mundo. Ao compreender isso, você se distancia emocionalmente da situação, passando a observá-la com mais clareza. O próximo passo é cultivar a habilidade de autocontrole. No calor do momento, pode parecer difícil resistir à vontade de reagir, mas a prática constante nos torna melhores. Imagine-se como uma rocha em meio ao mar. As ondas podem bater, espumar e tentar derrubá-la, mas a rocha permanece firme. Da mesma forma, sua paz interior deve ser uma fortaleza impenetrável, construída sobre a base de valores sólidos e de autoconfiança. Não é uma tarefa simples, mas cada interação difícil é uma oportunidade de fortalecer essa base. Um conceito central no estoicismo é a dicotomia do controle, aquilo que podemos controlar versus aquilo que está além de nosso alcance. O desdém alheio claramente se enquadra na segunda categoria.
Você não pode impedir que alguém o trate com desprezo, mas pode controlar sua reação e, mais ainda, a importância que dá à atitude do outro. Pense nisso como um exercício de disciplina mental. Quando você escolhe deliberadamente não se deixar afetar, está reafirmando sua autonomia sobre sua própria mente. Agora, isso não significa que você deva ignorar completamente as pessoas ou viver em um estado de indiferença absoluta. Pelo contrário, o estoicismo nos incentiva a cultivar a empatia, mesmo em situações adversas. Pergunte-se, por que essa pessoa está agindo dessa maneira? Será que ela está passando por algo que você não conhece? Ou será que suas ações são fruto de má compreensão ou falta de maturidade emocional? Esse exercício de empatia não serve para justificar o comportamento, mas para desarmar sua reação negativa. Quando você entende que o desdém não é sobre você, mas sobre o outro, é mais fácil lidar com ele de forma tranquila. Outra ferramenta poderosa é a gratidão. Sim, pode parecer contraintuitivo, mas momentos de desdém são oportunidades para praticar virtudes como paciência, compreensão e autossuficiência emocional. Ao transformar situações desafiadoras em campos de aprendizado, você cresce como pessoa. O filósofo Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Ao definir que seu objetivo é manter sua paz interior e seu equilíbrio, mesmo o vento mais tempestuoso se torna uma oportunidade de reafirmar sua direção. Existem, é claro, momentos em que é necessário impor limites. O estoicismo não prega passividade nem a aceitação de comportamentos prejudiciais. Se alguém insiste em tratá-lo com desdém de forma recorrente, é válido comunicar, de maneira assertiva, que esse comportamento é inaceitável. A assertividade, quando feita com calma e clareza, não é uma reação impulsiva, mas uma escolha consciente de proteger sua dignidade. Ao fazer isso, você não apenas defende seus limites, mas também ensina aos outros como deseja ser tratado. Além disso, lembre-se de que o desdém raramente tem impacto duradouro, a menos que você permita. Pense nas pessoas que já o trataram com desprezo no passado. Quantas dessas interações ainda importam hoje? Muitas vezes, aquilo que parece um grande problema no momento se torna irrelevante com o passar do tempo. Adotar essa perspectiva pode ajudá-lo a colocar as situações em perspectiva, reduzindo sua importância emocional. Por fim, aprenda a se apoiar em quem realmente importa. Nem todas as opiniões têm o mesmo peso. Dê valor àquelas que vêm de pessoas que o conhecem e respeitam, cujos conselhos são dados com intenção genuína de ajudá-lo. O desdém de estranhos ou de pessoas cujas opiniões não acrescentam valor à sua vida deve ser tratado como ruído de fundo, algo que existe, mas que não merece sua atenção plena. A jornada de enfrentar o desdém com serenidade é, na verdade, um processo de autodescoberta. É um convite para explorar suas próprias reações, fortalecer seu caráter e reafirmar seu propósito. Como uma tempestade que purifica o ar, essas experiências podem ser catalisadoras de crescimento, desde que você escolha enfrentá-las com a sabedoria e a tranquilidade ensinadas pelo estoicismo. E assim, ao transformar cada desafio em uma oportunidade de aprendizado, você descobre que a verdadeira força não está em controlar o mundo exterior, mas em governar seu próprio interior com excelência. O desdém é uma força que, embora silenciosa, pode ressoar profundamente dentro de nós. Ele se manifesta em olhares, palavras ou gestos que desvalorizam nossa existência, colocando à prova nossa resiliência emocional e intelectual. Entretanto, o estoicismo nos convida a enxergar essas situações não como afrontas, mas como oportunidades de crescimento e fortalecimento do espírito. Diante do desdém, a primeira lição estoica é simples, mas poderosa. Não é o que acontece, mas como você reage que determina o impacto em sua vida. Epicteto nos ensina que somos livres para escolher nossas respostas. Assim, ao invés de absorver o desprezo e deixar que ele defina nosso valor, podemos tratá-lo como algo externo, sem poder real sobre nossa essência. Afinal, o julgamento alheio não altera quem somos. Só nós temos esse poder. A reflexão é uma ferramenta essencial nesse processo. Pergunte-se, por que o desdém dessa pessoa me afeta? Será que ele toca em alguma insegurança que ainda preciso trabalhar? Ou será que estou permitindo que a opinião de alguém, cujos valores talvez nem reflitam os meus, defina minha autoestima? Quando olhamos para dentro com honestidade, percebemos que, muitas vezes, o desdém só tem força porque o deixamos entrar em nossas mentes. Além disso, o estoicismo nos lembra de separar o que podemos controlar daquilo que está fora do nosso alcance. O comportamento de outra pessoa, incluindo seu desdém, pertence à segunda categoria. Não podemos mudar as atitudes dos outros,
mas podemos decidir como elas nos impactam. Quando nos concentramos em aprimorar nossas virtudes, paciência, resiliência, humildade, o desdém perde sua capacidade de nos desestabilizar. Ele se torna insignificante, como um ruído distante que mal conseguimos ouvir. Cultivar empatia também é uma estratégia poderosa. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, tente entender o que pode estar por trás do comportamento da outra pessoa. Talvez ela esteja lutando contra suas próprias frustrações, inseguranças ou dores. Essa perspectiva não justifica o desdém, mas ajuda a desarmar sua influência sobre você. Como Marco Aurélio disse, não culpe os outros por serem como são, pois isso só reflete quem eles ainda não aprenderam a ser. No entanto, empatia não significa tolerar desrespeito contínuo. Há momentos em que estabelecer limites é necessário e até mesmo saudável. A diferença, no estoicismo, é que esses limites são definidos com calma e firmeza, sem raiva ou impulsividade. Eles são uma expressão de autovalorização e de respeito próprio, mostrando ao outro que você reconhece sua dignidade e a preserva. Outra forma de lidar com o desdém é se lembrar do valor da transitoriedade. A maioria das situações que nos afligem hoje serão esquecidas no futuro. O que parece tão importante agora pode se revelar insignificante com o passar do tempo. Adotar essa visão nos ajuda a colocar os eventos em perspectiva, tornando mais fácil descartar aquilo que não é essencial. No final, o desdém é um teste de nossa estabilidade interna. Ele nos desafia a encontrar força em nossa própria aprovação, em vez de buscá-la nas opiniões alheias. Não é fácil, mas a prática constante de disciplina mental e reflexão filosófica nos prepara para enfrentar qualquer situação com tranquilidade. E, como tudo na vida, quanto mais praticamos, mais fortes nos tornamos. Concluímos, então, com uma verdade profunda. O desdém, em sua essência, é apenas um eco vazio. Ele só encontra ressonância quando há inseguranças dentro de nós para amplificá-lo. Ao construir uma base sólida de autoconhecimento e autovalorização, silenciamos esse eco antes que ele tome forma. E assim, cada olhar de desprezo, cada palavra ácida, cada gesto de desrespeito se torna uma oportunidade de reforçar nosso compromisso com a paz interior. Lembre-se, sua dignidade não depende da aceitação dos outros, mas do respeito que você tem por si mesmo. Ao cultivar um espírito estoico, você descobre que nada externo pode abalar um coração em paz. Que suas ações sejam guiadas pela razão, sua mente iluminada pela compreensão e sua vida enriquecida pela serenidade.